Olá! Quem foi Machado de Assis? Não o escritor, mas a pessoa. E como é que um menino pobre se tornou o maior escritor brasileiro de todos os tempos? Qual o segredo que tem por trás disso? Vamos falar de Machado de Assis hoje, baseado neste livro aqui, Para Conhecer Machado de Assis, das Jorge Zahar Editores, da Keila, Lúcia e Anitta. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 e nesta época o Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil com apenas 14 anos. Ele nasceu no Morro do Livramento. A sua mãe era costureira e tinha vindo dos Açores, que são ilhas portuguesas no meio do Oceano Atlântico. Seu pai era um ex-escravo que tinha se libertado e agora vivia como pintor de paredes. E os dois sabiam ler e escrever, o que não era comum na época. Por isso que Machado de Assis também aprendeu a ler e escrever. Ele gostava muito de aprender. E as coisas que não ensinavam para ele, por exemplo, francês, ele aprendia sozinho. Mas a sua mãe morreu muito cedo. E ele, quando tinha 15 anos, o seu pai ia se casar de novo. Então ele resolveu que devia ser independente e saiu de casa. Foi ser coroinha em uma igreja. Ele adorava ir até a corte, o centro do Rio de Janeiro, onde havia o Palácio Imperial, que era a sede do governo. Também frequentava o Real Gabinete Português de Leitura, onde ele pegava livros para ler. E também a Rua do Ouvidor, que era uma rua bem movimentada, cheia de lojas. Ali tinha a loja do Paula Brito, que também era uma tipografia. Sabe o que é tipografia? São aquelas letrinhas pequenas de chumbo que são montadas em um tabuleiro, depois se colocava o papel por cima e assim eram feitos os livros e revistas. Ele começou a circular ali e de tanto que ele estava ali, ele foi convidado para ser um assistente de tipografia. Ali também era um ponto de encontro de artistas e políticos. Então, com esse meio, ele já conseguiu publicar os seus primeiros poemas com 15 anos. 15 anos? Você vai pensar, não, é muito pouco. Mas nesta época era assim mesmo. Publicavam poemas de meninos de 13, 14, 15 anos. Mas um detalhe, ele era um péssimo tipógrafo, porque ao invés de fazer os livros, ele ficava lendo os livros. E aí ele conheceu o escritor Manuel Antônio de Almeida, ficou amigo dele e desta forma ele conseguiu o emprego de revisor em um jornal. E assim, trabalhando de revisor, já estava morando sozinho, ele conseguiu publicar textos em jornais. E sabe que tipo de textos? Os primeiros eram críticas de teatro. Tinha muito teatro no Rio de Janeiro, tinha Teatro São Pedro, e ele adorava teatro. O teatro foi a sua primeira paixão. Mas quando ele escreveu as suas duas primeiras peças, ele teve uma grande decepção. Ele mandou essas peças para o seu amigo Quintino Bocaiúva e ele disse que não eram boas, que não passavam emoção, que não poderiam ser encenadas. Então isso mostra que um gênio não nasce pronto. Ele precisa se esforçar, precisa trabalhar. Mas ele continuava frequentando saraus, esses encontros em que as pessoas liam, falavam poemas, cantavam, discutiam literatura. E aí, com 20 anos, ele se apaixonou pela primeira vez, mas não foi correspondido. E aí ele, de vingança, escreveu, ou melhor, traduziu um livro que se chama Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Mas aos 25 anos ele se apaixonou de novo. Dessa vez ele foi correspondido. Essa moça se chamava Corina e ele escreveu poemas para ela que foram publicados no seu primeiro livro de poemas, Crisálidas.
Mas, por algum motivo, essa relação não foi para frente, não deu certo, nem ele sabia por quê. Nesta época acontecia a Guerra do Paraguai. O ditador do Paraguai, Solano Lopes, invadia os outros países, Brasil, Argentina e Uruguai. E o Machado de Assis acreditava muito no Brasil, escrevia defendendo o Brasil e acreditando na vitória do Brasil. A vitória do Brasil realmente aconteceu, mas mais de 50 mil pessoas morreram. O seu primeiro livro de poemas, Crisálidas, foi bem recebido, mas o Machado de Assis estava procurando na época um emprego público e isso dependia de indicação. Ele tentou com amigos até que ele conseguiu um emprego de ajudante do diretor no Diário Oficial. Depois de trabalhar, ele ia para a loja do Paula Machado e encontrava artistas, escritores e conversava. Apesar dele ser muito quieto, muito tímido, ele fazia muitos amigos, conversava e era simpático com as pessoas. Tinha muitos amigos. Até que um dia ele conheceu a irmã do seu amigo, Carolina de Novaes. Ela não era tão bonita e era mais velha que ele. Mas ele se apaixonou. Por quê? Porque os dois combinavam. Ela gostava de literatura, de poesia e lia muito. E eles se apaixonaram e se casaram. Mas na época o Machado de Assis não fazia tanto sucesso. Quem fazia era o Castro Alves com seu livro Espumas Flutuantes. Sabe do que Machado de Assis gostava? De enigmas e de xadrez. Havia uma revista na época, Ilustração Brasileira, que publicava enigmas. E ele não ia dormir enquanto não resolvesse aqueles enigmas. Em 1876, ele foi promovido a um cargo de chefe de seção do Ministério da Agricultura. E aí ele passou a ganhar mais. Mas justamente nesta época, também começou a ter epilepsia. E também nesta época começou a ter um problema nos olhos, já não podia ler nem escrever. Olha que ironia! Mas ele soube fazer do limão uma limonada. Ele pedia para sua mulher Carolina escrever para ele e ele ditava. Então, desta forma, ouvindo, ele fez o seu estilo ficar mais direto, mais limpo e mais objetivo. E essas, por acaso ou não por acaso, eram características daquele novo estilo, o realismo. Depois de ter escrito muitas obras românticas, ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro com muitas inovações, que foi o grande marco do realismo no Brasil, o primeiro romance realista no Brasil, mas com muitas inovações, afinal, o próprio narrador do livro é um defunto. Machado de Assis, que já era conhecido, foi aclamado como um grande escritor. E ele também publicava livros de contos muito bons. Foram muitos livros de contos. Mas ele continuava tímido. Vamos lembrar também que ele era gago. Mas mesmo assim, quando ele estava à vontade, ele conversava muito, contava piadas, tinha uma boa vida social. Mas nunca falava da vida alheia. Ele sempre se orgulhou de nunca ter tido um inimigo em toda a sua vida. E com tudo isso, ele melhorou muito de vida. Ele e Carolina foram morar numa bela casa em Cosme Velho, mas não tiveram filhos. Um fato importante para o Machado foi a abolição da escravatura em 1888. Ele tinha 49 anos. A princesa Isabel ia assinar o documento no Paço Imperial, à vista de todos. Havia uma multidão lá. E quando ela assinou o documento, a multidão gritou, aplaudiu, soltou pássaros. Foi a maior festa de todos os tempos. Muita gente já estava esperando por isso há muito tempo. E Machado de Assis participou de muitos eventos nesta época em torno desse acontecimento. Mas, no ano seguinte,
1889 é declarada república e Dom Pedro II é mandado embora do Brasil. Machado de Assis não esperava por isso, inclusive ele gostava muito de Dom Pedro, então foi uma surpresa para ele. Mas nesta época, um outro livro seu foi lançado e fez muito sucesso, Quincas Borba. E como neste livro a frase "ao vencedor as batatas", todo mundo começou a dizer essa frase "ao vencedor as batatas" o tempo todo, à torta direito. Machado de Assis escrevia muito lentamente, tanto que só em 1900 ele publicou Dom Casmurro, que foi a sua consagração definitiva. Ele tinha 61 anos. Veja que ele, entre os seus principais livros, demorava 10 anos para escrever um deles. E aí começaram a falar da possível criação da Academia Brasileira de Letras. E queriam que ele estivesse à frente de tudo. Mas ele não queria, dizer que não queria ser o cabeça desse movimento. Mas no fundo, ele estava bem animado. E aí continuaram as tentativas e a Academia Brasileira de Letras foi realmente fundada em 1897. Mas no começo não tinha uma sede, só depois é que viria a ter uma sede. Em 1904, a sua mulher Carolina morreu. Ele ficou muito mal, não queria sair de casa. Como a gente diz hoje, uma espécie de depressão. Não queria sair, não queria ver amigos e os amigos iam visitá-lo. Ele disse o seguinte: "Foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo." Mas ele era um escritor e ele não conseguia parar de escrever. Então ele ainda escreveu outros livros e publicou ainda outros livros, entre eles Memorial de Aires. Mas em 1908 ele caiu doente. Os amigos iam visitá-lo todos os dias, ele era muito popular, ele era muito querido, mas ele não quis a visita de um padre. Por quê? Porque seria hipocrisia, disse ele. Afinal, ele não acreditava em Deus. Então, nesse mesmo ano, 1908, ele morreu. E ele recebeu muitas homenagens. Morria o maior escritor do Brasil. E qual a lição que ele deixa? Eu acho que de dedicação, de paciência e trabalho. Ele fez isso a vida toda. Então volte daqui uma semana, não esqueça de dar o joinha, não esqueça de se inscrever aqui. Até lá!